Olá, boa noite para você. Boa noite. O Jornal da Record começa com mais um caso de agressão policial durante uma abordagem. Desta vez, a vítima foi um funcionário de uma marina de Camboriú, em Santa Catarina. Ele foi agredido quando chegava ao trabalho. 8h52 da manhã de sexta-feira. O marinheiro Marcos Aurélio Vieira, de 28 anos, chega ao Yacht Clube onde trabalha. A viatura da PM chega logo em seguida. Segundo a vítima, os PMs perguntavam sobre uma arma. Marcos desce do carro com as mãos na cabeça e leva um soco do policial. Ele cai e é chutado 2 vezes. O policial volta e acerta mais um chute. Passei por uma coisa ruim, cara. Uma humilhação, assim, um desrespeito com o cidadão, cara, que eu não desejo isso pra ninguém. A revista feita pelos policiais não encontrou nada irregular no veículo. O marinheiro, que ficou com o rosto deformado, precisou de atendimento médico. Eu quase cheguei a desmaiar, cara, mas assim, foi Deus mesmo que me segurou ali, sabe? Porque eu fiquei todo mole ali, eu não chegava a nada, eu tava tentando me recuperar. O Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina se pronunciou através de uma nota oficial. Foi instaurado um inquérito para apurar os excessos dos policiais, que já foram afastados temporariamente por 30 dias. A nota ainda acrescenta que a ação se tratou de um fato isolado, que não condiz com a corporação e que, se estabelecida a verdade, medidas rigorosas vão ser tomadas. Por esse tipo de policiais aí, que fizeram esse tipo de coisa errada, os bons pagam pelos maus. Veja agora outros destaques do dia. São Paulo já tem os primeiros multados por não usar máscara. Cadê a máscara? Tá aqui. Mas tirou do rosto? O presidente Jair Bolsonaro sobrevoa a área atingida por ciclone. Região Sul registra geada e temperaturas abaixo de 0. Japão tem mortos e desaparecidos durante a enchente. Reabertura do comércio em Londres recebe visita até da família real. No interior de Goiás, um anúncio curioso. A dona Rosa avisa que perdeu uma quantia de R$5.000. E não é que devolveram? Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O dono de uma empresa de segurança foi morto hoje na porta de casa em Aparecida de Goiânia, em Goiás. O suspeito fingiu ser um pedinte e matou o empresário quando ele se aproximou. As imagens mostram quando o homem passa de bicicleta. Ele senta na frente da casa do empresário. Na sequência, as câmeras de segurança de Francisco de Assis da Silva Júnior gravam o momento em que ele se aproxima do homem e recebe o primeiro disparo. Francisco corre e cai no meio da rua. Dá para ver que ele também estava armado. O homem que atirou parece falar com a vítima, já caída, e dá mais tiros. Vizinhos escutaram pelo menos 5 disparos. Em seguida, ele rouba a arma do empresário e foge. Segundo a polícia, o homem que matou Francisco estava disfarçado de morador de rua. Ficou um bom tempo escondido num lote baldio, enrolado numa manta, observando o melhor momento para agir. Francisco percebeu a movimentação, colocou uma arma na cintura e foi até a porta. Bastou perguntar o que o homem estava fazendo ali para receber o primeiro disparo. O empresário de 38 anos era querido na vizinhança. Ele deixa a esposa e 3 filhos. A família suspeita que o crime esteja relacionado ao trabalho dele. A polícia investiga o caso e apreendeu a manta e uma balaclava que foram deixadas para trás pelo suspeito. Não tinha dívidas com ninguém, enfim, não tinha nenhuma inimizade ou qualquer fator que pudesse levar ao crime, né? Agora, claro que assim, ainda é uma coisa muito inicial. As investigações no decorrer da semana que vão dizer com certeza se tinha algum motivo por trás dessa história. Foi enterrado hoje o corpo da arquiteta Tayane da Silva Santos. Ela foi morta dentro de casa, na zona oeste do Rio de Janeiro. Parentes e amigos foram se despedir da jovem de 28 anos. Ela foi asfixiada no fim da tarde da última quinta-feira. De acordo com a polícia, o principal suspeito é o marido, Gilton Santos Pinto. Ele sofreu um acidente de trânsito enquanto tentava fugir. Gilton está internado em estado grave.
Atenção a esse dado: 16% dos assaltos nos últimos meses em São Paulo tiveram pedestres como vítimas. O levantamento feito pelo Jornal da Record tem como base os dados da Secretaria de Segurança Pública. A ameaça de um assaltante armado, o Wagner nunca vai esquecer. Vou morrer. Eu vou morrer. Porque eu tenho uma deficiência física, então minha perna ela acaba tremendo muito. Ele estava com o dedo no gatilho. Ele estava em frente à casa de uma cliente quando o celular foi roubado. Eu juntei dinheiro 7 meses para conseguir comprar esse aparelho. E você vê em dois minutos, 1 minuto, o seu suor indo embora, é triste, cara. Este rapaz, que não quer mostrar o rosto, foi outra vítima no mesmo bairro de Santo André, no ABC Paulista. Os 2 indivíduos desceram na moto, já veio direto no celular, levou o tênis no celular e falou, pode ir embora, vai. Pelas ruas do bairro, criminosos procuram outras vítimas. Neste vídeo, eles colocam uma moto fechando o caminho e assaltam um motociclista que passa na hora. Já em outra imagem, 2 mulheres conversam na porta quando são surpreendidas por 2 homens. Uma delas se abaixa atrás do carro e entrega a bolsa. Logo depois, eles fogem. Segundo a Secretaria de Segurança, em maio, em 16% dos roubos registrados em todo o estado de São Paulo, as vítimas foram pedestres. O que os assaltantes mais levaram foram documentos, celulares e dinheiro. Depois do susto, uma sensação de impotência. E por isso tem vítima que prefere nem procurar a polícia para fazer o boletim de ocorrência. Mas o registro do crime é importante. As estatísticas são usadas para orientar as ações de patrulhamento nas ruas. Este especialista diz que os mapas com as ocorrências registradas direcionam o policiamento ostensivo para os locais onde os crimes são frequentes. Quando alguém que perde um tênis ou qualquer outro objeto numa situação violenta, que é um roubo, deixa de registrar essa ocorrência, essa pessoa perde a chance de ajudar o Estado a coibir novos crimes. As estatísticas também ajudam no trabalho de investigação do crime organizado. A Secretaria de Segurança Pública e as polícias possam tomar as medidas necessárias para reforçar o patrulhamento em determinadas áreas que são usadas para esse tipo de crime, conseguir ter uma investigação de qualidade para chegar a quadrilhas mais sofisticadas. A gente vê 5, 6 assaltos todos os dias. Começa às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã e vai o decorrer do dia inteiro. A PM informou que reforça o policiamento nos bairros que citamos na reportagem e que o planejamento operacional é feito com base nos indicadores criminais relatados nas investigações. A Prefeitura de São Paulo assinou na manhã de hoje os protocolos para a reabertura de bares e salões de beleza a partir de segunda-feira. O dia foi de fiscalização do uso das máscaras na cidade e mesmo com toda a orientação, teve gente que foi flagrada e multada. Ele andava na maior tranquilidade, só que a máscara não estava onde deveria. Prejuízo de R$ 524. Rubem foi uma das primeiras pessoas multadas no estado de São Paulo. Eu não lembrava direito o dia que era obrigatório. Desde a última quinta-feira, o governo do estado de São Paulo pune financeiramente quem não usa máscara em lugares públicos. Estabelecimentos comerciais pagam mais ainda. R$ 5.025 para cada cliente sem proteção. A fiscalização acontece todos os dias. É solicitado o documento e é feito um auto de infração que depois tem um prosseguimento aí de um processo administrativo. O uso de máscaras deverá ser obrigatório até a descoberta de uma vacina contra a Covid-19. E o Brasil deu um passo importante neste sentido. É que a Agência Nacional de Vigilância autorizou o Instituto Butantan a começar a testar em humanos a vacina contra o coronavírus em parceria com uma farmacêutica chinesa. Até então, a vacina foi testada em 1.000 pessoas no mundo. Com essa autorização, o Butantan vai conseguir testar em 9.000 só aqui no Brasil. Mas o que é mais provável é que seja a nossa informação do Brasil que vai ajudar as outras pessoas no mundo. Então, nós vamos liderar. Na manhã deste sábado, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou os protocolos para a volta das atividades de bares, restaurantes e salões de beleza. A retomada só foi possível depois que caíram os índices de ocupação de leitos na cidade. A cidade agora coleciona
bons índices, que é o momento da reabertura e que, se a gente continuar alerta, nós certamente vamos continuar a melhorar esses índices na cidade de São Paulo. Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.577.004 casos de Covid-19, com 64.265 mortos. Foram 1.091 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 876.359 pacientes estão curados e outros 636.380 seguem em acompanhamento. Um dos principais locais de eventos populares do Rio de Janeiro, a Feira de São Cristóvão, reabriu hoje depois de mais de 100 dias fechada. Vanessa Libório tem as informações ao vivo. Vanessa, quais são as regras para frequentar esse local, hein? Boa noite. Oi, Sérgio, Camila, boa noite a todos. Bom, a principal exigência é o uso das máscaras, mas outras medidas serão adotadas para evitar aglomerações. Os shows ao vivo, com o tradicional forró, por exemplo, e os karaokês, ainda não estão liberados. E o horário de funcionamento da feira está mais restrito. Aos fins de semana, os portões fecham às 8 horas da noite. Ontem, a Prefeitura aqui do Rio interditou 3 bares nesse primeiro final de semana de reabertura por conta das aglomerações e também porque não tinham material para a higienização das mãos. 28 multas foram aplicadas até agora e a punição para os estabelecimentos que descumprirem as regras pode chegar a R$13 mil. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Obrigado, Vanessa. Porto Alegre determinou o fechamento de praticamente todos os setores da economia. Apenas serviços considerados essenciais vão funcionar a partir da próxima segunda-feira. A cidade, que tinha controlado a contaminação, adotou a medida diante do aumento da taxa de ocupação hospitalar. Parques e praças da capital gaúcha também voltam a fechar. Um dos principais pontos turísticos da capital gaúcha, a Orla do Guaíba, amanheceu isolada por fitas e cavaletes. Algumas pessoas, pegas de surpresa, foram orientadas pela Guarda Municipal a sair do local. Eu, particularmente, acho um pouco exagerado. Infelizmente, no momento, é necessário fechar a Orla. A decisão de interditar o trecho de quase 1,5 km foi tomada depois das aglomerações registradas aqui durante vários fins de semana. Cerca de 5.000 vagas de estacionamento foram fechadas para reduzir a movimentação. Nós vamos orientar, nós vamos conversar, informar e só proceder multas e conduções em último caso. A Prefeitura também determinou o fechamento de outros 5 parques da cidade. A decisão vale por 15 dias. Porto Alegre, que está classificada com bandeira vermelha ou alto risco de contágio, teve as flexibilizações revogadas com aumento nos casos de Covid-19 e na taxa de ocupação de leitos de UTI. O objetivo com as novas medidas é atingir 55% de isolamento. De acordo com o relógio virtual da Prefeitura, a taxa neste sábado alcançava pouco mais de 40%. Apenas atividades essenciais não foram suspensas. O tradicional mercado público será fechado a partir de segunda-feira. Comerciantes que vendem produtos perecíveis reclamam do prejuízo. O fim de semana no Pará teve gente desrespeitando as proibições de acesso às praias. Banhistas foram flagrados no mar e na areia. Quando o sol apareceu, já tinha paraense na Praia do Chapéu Virado, em Belém. Pessoas na areia e se refrescando no mar, desrespeitando as proibições. Outros visitantes cumpriam as recomendações. No calçadão, aproveitavam o passeio. A gente fica daqui apreciando um pouquinho. Vem pra cá, dá o calor, vai pro chuveiro. O acesso às praias ainda não foi autorizado. Apenas restaurantes, barracas de praia e lanchonetes foram autorizados a abrir. A liberação veio depois que o Ministério Público Estadual entrou na Justiça pedindo para a Prefeitura de Belém garantir os mesmos direitos do decreto municipal, que autoriza o funcionamento dos estabelecimentos em Belém. A retomada das atividades tem sido gradual. Os banhistas que forem flagrados no mar ou na areia serão retirados do local. O distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas continua valendo, assim como o uso obrigatório de máscara.
Quem não usar pode ser autuado e receber multa de R$ 150. Durante o verão amazônico, o distrito de Mosqueiro vai receber o reforço de 120 guardas municipais para evitar as aglomerações e intensificar as fiscalizações. Evitar, por enquanto, o banho nas praias e os bares e similares estão abertos, mas com contingenciamento de 40% só das pessoas dentro do estabelecimento. Com 20.250 casos confirmados e quase 2.000 mortes, autoridades de saúde alertam que essas medidas de segurança ajudam a combater a doença e a salvar vidas. A denúncia de uma seguidora do JR nas redes sociais mostra a saga enfrentada pela irmã no hospital de São Paulo. A paciente sofreu uma queda e foi internada há 6 dias para fazer uma cirurgia. Desde então, viu pacientes e médicos sem máscara num hospital que também trata de infectados com coronavírus. Proibida de receber visitas por causa da pandemia, Karina usou o celular para fazer a denúncia à família. Como não pode ter visita por causa do Covid e tal, eu deixei o celular com ela e ela me mandou áudios chorando. Ela está internada desde segunda-feira, quando escorregou em casa e quebrou o pé. Precisa de uma cirurgia. Se eu sair daqui viva é milagre, porque ontem a enfermeira que estava ajudando a gente estava falando que estava com corona, que deu positivo para o corona. E aí hoje ela está afastada. Uma auxiliar de enfermagem do Hospital de Campo Limpo, Luzanir Odílio, morreu de Covid no dia 5 de abril. Outro funcionário, Paulo José da Silva, do setor administrativo do hospital, também foi vítima da doença. Colegas fizeram uma homenagem-denúncia diante da instituição. Também estão aqui para manifestar a sua indignação com relação ao descaso, à falta de equipamentos de proteção. Karina diz que faltam funcionários para ajudá-la a ir ao banheiro. Por isso é obrigada a usar fralda. Colocaram uma fralda nela, porque eles não tinham tempo de levar ela no banheiro toda hora. Só que eles ficaram o dia inteiro para poder trocar essa fralda. Falaram que não tinha água. Com o celular, a paciente conseguiu flagrar o descaso de um profissional de saúde que conversa com outra pessoa sem usar máscara na enfermaria e ainda tosse. Em nota, o Conselho Regional de Medicina disse que pode abrir sindicância sobre o caso. Reafirmou que as máscaras devem ser usadas em tempo integral por médicos, funcionários e pacientes. Mas nesta foto de Karina internada, dá para ver que ao menos 2 pacientes na enfermaria não estão usando máscaras. Tá sem máscara porque eles falaram que não tem, que a gente tem que trazer. Aflita, tudo que Carla pode fazer é esperar por notícias sobre a data da cirurgia da irmã, que ainda não foi marcada. Não tem previsão de fazer a cirurgia, porque eles falam que tem que esperar uma vaga, e eles não liberam para ir para casa, nem mandam para outro lugar e fica nessa situação. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que a paciente será transferida amanhã para outro hospital onde será feita a cirurgia. Sobre as queixas dela, disse que vai apurar e já reforçou aos profissionais sobre a importância do uso correto das máscaras. Por último, a Secretaria relatou que o hospital não é referência no atendimento de Covid, mas atende pacientes da doença em alas separadas. Os consumidores que tiveram prejuízo com o cancelamento de shows, eventos e também viagens por conta da pandemia têm até segunda-feira para pedir o reembolso do valor sem ter que pagar multa. Depois fica valendo o que estiver previsto no contrato, mas com alternativas para a negociação. Fabiane sonhava com as férias ao lado da família e dos amigos na Bahia. Mas com a pandemia teve que cancelar os planos. Ela conseguiu negociar a hospedagem e pegou o dinheiro de volta. Com a companhia aérea, ainda não houve acordo. Ela recebeu uma proposta para remarcar a passagem até dezembro deste ano, o que seria inviável. Nós optamos pelo reembolso do valor porque não tinha como viajar mais esse ano, né? Tirar férias mais esse ano.
E 13 de abril nós solicitamos, preenchemos um formulário lá para a devolução do dinheiro. E aí até hoje nada. A Associação Brasileira de Agências de Viagens estima que 85% das viagens foram canceladas durante a pandemia. A queda de receita em várias agências passou de 90% e as companhias aéreas estão voando hoje com 13% da capacidade. Eu sei que nós teremos ainda muitos meses para conseguir conquistar novamente a confiança dos nossos clientes, porque muitos estão inseguros, mesmo com todos os protocolos que nós estamos tomando, de voltar a viajar. Então, eu acho que o turismo vai voltar, mas lentamente. Além da frustração de ter o serviço cancelado, os consumidores têm até a próxima segunda-feira para negociar passagem, hospedagem ou evento cultural que foram desmarcados por causa da pandemia do novo coronavírus, sem pagar multa rescisória prevista no contrato. A medida incentiva, em um primeiro momento, um acordo para remarcação dos voos, reservas ou eventos cancelados. O valor também pode ficar como crédito futuro. Mas se o consumidor preferir o reembolso, ele tem até o próximo dia 6 para se livrar da multa. Depois disso, estará sujeito às cobranças previstas na rescisão de contrato. Além disso, a empresa pode devolver dinheiro em até 12 vezes. Pela medida provisória, o reembolso desse valor começará a ser feito a partir de 2021 e, não havendo acordo no reembolso, resta ao consumidor entrar na justiça. Evelyn teve sucesso nas negociações. As férias de junho seriam na Patagônia, na Argentina. Com o cancelamento forçado, ela concordou com a opção dada pela companhia aérea de remarcar a passagem sem custo, desde que fosse a mesma rota e em baixa temporada. Vai demorar um pouquinho, né? Esperar até junho de 2021, apesar que o período do verão lá também é muito lindo, mas meu sonho de viagem, de infância, é conhecer neve. Nos Estados Unidos, durante as comemorações do feriado de 4 de julho, o presidente Donald Trump fez críticas ao que chamou de o novo fascismo de extrema esquerda. Na cerimônia de abertura das comemorações pela independência, o presidente Donald Trump visitou o Monte Rushmore, na Dakota do Sul, onde os rostos de 4 presidentes americanos foram esculpidos. Ele criticou a destruição de estátuas de personalidades históricas e disse que os manifestantes do movimento Vidas Negras Importam querem acabar com os valores e a história da nação americana. Multidões raivosas estão desfigurando nossos memoriais mais sagrados e desencadeando uma onda de crimes violentos em nossas cidades, disse Trump. Em Seattle, um motorista furou o bloqueio em uma rodovia e atingiu as 2 mulheres que participavam de uma passeata. Ele foi detido e a polícia não divulgou se o atropelamento foi proposital. Na capital Washington, manifestantes marcharam pedindo o fim da violência contra negros. Especialistas temem que o número de casos de coronavírus aumente ainda mais por causa da aglomeração nos protestos antirracismo. O governo da Catalunha, região autônoma da Espanha, colocou uma cidade com mais de 200 mil pessoas em confinamento. O motivo é o aumento no número de casos de coronavírus. Ninguém entra e ninguém sai da cidade de Lérida, a não ser em casos especiais. A partir de hoje estão proibidas aglomerações, atividades comerciais não essenciais e até visitas a casas de repouso. O confinamento acontece 2 semanas depois da flexibilização das medidas de isolamento na Espanha, que duraram 3 meses. Aqui no Brasil, um prédio de 2 andares desabou durante a madrugada em Colombo, região metropolitana de Curitiba. 5 pessoas da mesma família ficaram feridas. De acordo com os bombeiros, as vítimas são 2 mulheres, um homem e 2 crianças. 3 pessoas ficaram presas nos escombros e precisaram ser retiradas pelos bombeiros. Uma das crianças quebrou uma perna e uma mulher de 50 anos teve ferimentos mais graves. Os outros tiveram ferimentos leves. Ao lado do edifício que desabou, existe um estacionamento em construção. A perícia da Polícia Civil apura as causas do desabamento. Domingo Espetacular de amanhã conta a história de um consórcio que vendia cirurgias plásticas em pequenas prestações. As interessadas pagavam as cotas e aguardavam o sorteio, até que descobrem que tudo não passava de um golpe. Mulheres insatisfeitas com o corpo e com um sonho em comum.
tirar uma gordura das costas, uma gordurinha que está incomodando. Mas que acabaram vítimas do golpe do consórcio da cirurgia plástica. As vítimas eram atraídas pela internet. A empresa chamada Sorteio Entre Amigas prometia uma nova silhueta a preços bem baratos. Para isso, as clientes deveriam pagar mensalidades e esperar pelo sorteio. Balançar para a gente ver quem vai ser a nossa próxima sorteada do grupo AC. Perder a barriga depois da gravidez era o desejo da Ana Carolina. Gastei dinheiro com consulta, gastei dinheiro com exames. Descobriu que tinha caído num golpe apenas no dia marcado para a cirurgia. Nossa equipe foi até o endereço registrado como sede da empresa. O que nós encontramos no local e o que vai acontecer com as acusadas do golpe do consórcio da plástica, você vai saber no próximo Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Veja a seguir, ex-secretário de Saúde de Eduardo Paes é investigado pelo Ministério Público. No sul do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoa a área atingida por um ciclone. A resistência de aliados e integrantes do governo tem dificultado a escolha do novo ministro da Educação. Enquanto escolhe um nome de consenso, o presidente Jair Bolsonaro foi a Santa Catarina para ver de perto os estragos causados pelo ciclone que atingiu o estado. Bolsonaro foi recebido pela vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, porque o governador Carlos Moisés testou positivo para a Covid-19 e cumpre isolamento. Assim que desceu do avião, o presidente embarcou num helicóptero e sobrevoou áreas da Grande Florianópolis atingidas no dia 1º de junho. O presidente viu cidades como Tijucas, onde mais de 3.500 casas foram destruídas, e governador Celso Ramos, que somou prejuízos de 100 milhões de reais. Em entrevista exclusiva à repórter Fabiane Paza, o presidente se solidarizou com as vítimas. Passamos por alguns pontos que foram atingidos por esse ciclone. Realmente é uma imagem triste. Somos solidários também aos familiares que perderam seus parentes. Já estamos trabalhando, mas agora é de forma mais integrada, se colocar à disposição do governador e dos prefeitos para recuperar e mitigar os problemas ocasionados por esse ciclone. E há recurso suficiente, sim, tanto para fazer a ajuda humanitária como para o processo de reconstrução. Os ventos, que passaram de 100 km por hora, deixaram 1,5 milhão de imóveis sem energia. O número de municípios em estado de calamidade pública aumentou. Nós estamos acompanhando o aumento de municípios que vão entrar no decreto de calamidade, né? Porque o Estado decretou com 135 municípios e, na realidade, hoje já são 185. De volta a Brasília, o presidente e alguns ministros foram à residência do embaixador dos Estados Unidos para um encontro informal. Era a comemoração do 4 de julho, data da independência norte-americana. Todos tiraram fotos juntos, sem máscara. Foi o último compromisso do dia. Bolsonaro voltou ao Palácio da Alvorada. A expectativa agora é pelo anúncio do nome do novo ministro da Educação. A pasta está sem titular desde o pedido de demissão de Carlos Decotelli na última terça-feira. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, voltou a ser cotado, mas a reportagem da Record TV apurou que o presidente teria desistido porque o nome de Feder não agrada a aliados do governo. O secretário de Saúde do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, está na mira do Ministério Público. Ele teria facilitado a vigência de contratos com empresas suspeitas de causar mais de 6 milhões de reais de prejuízo à prefeitura. A denúncia se refere a contratos de capacitação técnica de médicos. Os convênios foram assinados em 2014 e em 2015, durante a gestão de Eduardo Paes, entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação BioRio. Para os promotores, foi montado um esquema que desviava dinheiro com uma cobrança velada de taxa de administração e despesas administrativas que não tinham relação com os convênios. Esse mecanismo seria uma forma de apropriação ilícita de parte dos contratos.
O Ministério Público entende que o ex-secretário de Saúde de Eduardo Paes estava ciente de tudo. A denúncia reforça que Daniel Sorans não assinou termos aditivos desses contratos, mas deixou de adotar medidas necessárias para cessar o vínculo com a fundação. Daniel Sorans será notificado a prestar esclarecimentos nessa ação que apura improbidade administrativa e danos aos cofres públicos. Ele deve ser ouvido por um juiz e só depois disso a justiça vai decidir se ele vai virar réu no processo. A denúncia aponta que os prejuízos ultrapassaram os 6 milhões de reais. Os promotores ainda questionam a participação de funcionários do Instituto Iabas, que teriam representado a Fundação BioRio nas negociações com a Prefeitura. O ex-presidente do Iabas, Luiz Eduardo Cruz, foi preso há 2 anos, acusado de desviar dinheiro em contratos firmados com a Prefeitura do Rio durante a gestão de Eduardo Paes. Este ano, o Instituto está de novo no centro dos escândalos dos contratos fraudulentos assinados com o governo do estado do Rio para a construção de hospitais de campanha durante a pandemia. Daniel Sorans, o ex-secretário de Eduardo Paes, divulgou nota em que diz que lamenta a utilização política do judiciário e estranha que a solicitação tenha surgido 4 anos após os fatos, justamente próximo do período eleitoral. E reitera que todos os valores divergentes foram apontados pela prefeitura à época e estão em discussão judicial. Procurado, o ex-prefeito Eduardo Paes não respondeu ao nosso contato até o momento. Veja a seguir, pelo menos 15 mortos durante enchentes no Japão. E no sul do Brasil, o frio de congelar com temperaturas negativas. A região sul amanheceu com temperaturas baixas e geada em algumas localidades. Os termômetros da região oeste e da Serra Catarinense registraram temperatura abaixo de 0 grau. O município de Bom Jardim da Serra chegou a marcar 4,9 graus negativos durante a madrugada. Em São Joaquim, a temperatura chegou a 1,9 grau negativo. Em Chapecó também teve geada ao amanhecer. No Rio Grande do Sul, fez tanto frio na cidade de Canela que as roupas penduradas num varal congelaram. Pelo menos 15 pessoas morreram e 9 ainda estão desaparecidas depois que fortes chuvas atingiram a região sul do Japão. O nível da água subiu tanto que casas, carros e até pontes ficaram submersos. O governo do país recomendou que mais de 100 mil pessoas deixem as casas em áreas de risco e montou uma força-tarefa para realizar operações de resgate dos moradores ilhados. A previsão é de que as chuvas continuem nos próximos dias. O índice de isolamento social no pico da pandemia, nas 10 maiores comunidades do Brasil, é acima da média de muitas capitais. Foi o que revelou uma pesquisa feita com 400 moradores de várias regiões do país. Na família de Rosemary, ninguém escapou da Covid-19. Minha mãe, minha avó, eu, meu marido, meus 2 sobrinhos, a esposa do meu sobrinho, meu cunhado e minha irmã. Todos se recuperaram. Mesmo assim, continuam se cuidando. Depois que passou pela minha família, a gente começou a ver que aquilo era real e que era perigoso, podia levar até a morte. Uma pesquisa realizada em 10 comunidades do país mostrou que os moradores dessas áreas mantiveram um índice de 68% de isolamento social, um número maior do que o de algumas capitais brasileiras. No Rio de Janeiro, a taxa ficou em 55% no mesmo período do estudo. A comunidade que mais cumpriu o isolamento foi Paraisópolis, em São Paulo, onde vivem mais de 42 mil pessoas. Nós estamos nessa luta e nós falamos para você, assim como nós estamos em casa, sem sair para os lugares e só trabalhando para combater, também fique em casa. 400 pessoas das principais comunidades do país participaram da pesquisa. O estudo mostrou que os moradores dessas regiões estão mais conscientes do que as pessoas que moram em áreas nobres, por exemplo. No Rio de Janeiro, no dia da reabertura dos bares e restaurantes, os cariocas lotaram os estabelecimentos. A maioria das pessoas sem máscaras. Eu acho que a periferia está dando uma lição de como se trabalhar e como lidar numa pandemia.
muito mais do que as pessoas que moram no asfalto. A pesquisa também mostrou que mesmo quem perdeu o emprego durante a pandemia está confiante que vai recuperar assim que a doença for controlada. 62% dos entrevistados sem vínculo empregatício estão otimistas e acreditam que vão conseguir o emprego formal. O Jorge é morador da Rocinha e trabalha como cozinheiro. Teve o salário reduzido pela metade durante os meses em que o restaurante onde ele trabalha ficou fechado. Ficou um pouco difícil, né? O salário ficou mais pouco, mas agora é melhorar mais. O Jacinto também trabalha em restaurante. Foi demitido e acabou de ser recontratado. Eu creio que vai melhorar, né? Vai melhorar e todo mundo vai recuperar seus empregos, né? Na Bahia, moradores de 11 municípios vão enfrentar o toque de recolher que começa amanhã. A medida divulgada neste sábado foi adotada para reduzir a contaminação por coronavírus em áreas densamente povoadas. E segue até o próximo dia 12. Durante esse período, fica proibida a circulação de pessoas e veículos das 6 da tarde às 5 da manhã. Das 11 cidades atingidas pelo decreto, 10 ficam na região metropolitana de Salvador. Dona Neuza preferiu se antecipar e comprar o que precisava. Eu não volto mais, saí agora, não volto mais. Segundo o governo da Bahia, a medida é mais uma tentativa de conter a propagação do coronavírus fora da capital. A situação é mais delicada aqui em Lauro de Freitas, na região metropolitana. O último boletim do município registrou 2.462 casos positivos e 39 mortes por Covid-19. Esta é a segunda vez que o toque de recolher entra em vigor na cidade por conta da pandemia. Moradores reclamam da falta de adesão. Continua nas ruas, continua nas portas bebendo. Tem certos bares às escondidas em algumas ruas que continuam recebendo pessoas. Além dessas 11 cidades, a medida também foi estabelecida em Itabuna, no sul do estado, e Itapetinga, no sudoeste, mas com horário estendido. E agora sim, futebol. Depois de uma longa pausa, os 16 clubes da elite do futebol de São Paulo retornaram aos treinos esta semana. Mas, por enquanto, ainda não há data para a volta dos jogos oficiais do Campeonato Paulista. Finalmente, a alegria de volta. Olha o sorriso dele, dá um sorriso para nós, Jandir. Treinando com bola, né, moleque? 110 dias e muitas incertezas depois, a bola está rolando de novo nos 16 clubes da primeira divisão paulista. Desde quarta-feira, os jogadores estão matando a saudade dos treinos técnicos. É o começo de uma nova fase de preparação. Os jogos aqui em São Paulo não têm data para acontecer. O campeonato foi paralisado quando faltavam 2 rodadas para o fim da fase de classificação. A retomada ainda será avaliada pelas autoridades sanitárias. Desde o dia 15 de junho, os treinos presenciais estavam limitados às atividades físicas. Com os coletivos autorizados só agora, os clubes paulistas consideram que rivais de outros estados, e principalmente o Flamengo, terão vantagem se o Campeonato Brasileiro começar no dia 8 de agosto, como quer a CBF. Claro que a gente sabe que pode ter uma diferença técnica aí e até uma diferença na questão física, e vai ter com certeza, mas é uma situação nova para todo mundo, né? Então a gente não pode se apegar e não pode ficar muito atento a detalhes que a gente não tem como controlar. Realmente ficamos prejudicados porque nós estamos atrasados, e não foi uma férias de um mês. Foram quase 120 dias parados sem fazer nada. Favorito ao título do estadual carioca, o Flamengo é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, segundo o volante Ramiro. O time a ser batido, e isso é inegável pelo ano que fez ano passado, nesse momento é o Flamengo. E eu acho que isso a gente não tem que esconder de ninguém. Porém, a gente tem que pensar no nosso trabalho, a gente tem que pensar primeiramente no nosso, em melhorar a nossa parte. O Flamengo, ele está certo sobre a sua ótica. O futebol brasileiro é muito atrasado. Se tivesse visão, teria uma liga forte, não ia depender da CBF para tudo. Nesta nova etapa de treinos para encarar o segundo semestre, o Corinthians ofereceu aos seus profissionais 2 equipamentos novos. Um túnel de desinfecção que libera um spray durante a passagem e uma câmera que detecta a temperatura corporal. Mas o que faz mesmo a felicidade de todos
é o contato com a bola. A bola nos trouxe até esse momento e é o elemento, é o brinquedo que fez com que todos estivéssemos aqui. Nos testes realizados pelos clubes paulistas, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, confirmou hoje que está com Covid-19. Ele vai ficar isolado em casa. Ainda o futebol na Europa, depois de vencer o campeonato alemão, o Bayern de Munique conquistou hoje a Copa da Alemanha. Veja os gols. O Bayern abriu o placar em cobrança de falta de Alaba. O segundo gol foi de Gnabry, que bateu cruzado. O terceiro saiu depois de um chutão do goleiro Neuer. Lewandowski bateu de longe. E o goleiro Radek se atrapalhou todo. Bender diminuiu para o Bayer Leverkusen, 3-1. Lewandowski, de novo, marcou o quarto gol do time de Munique. E Havertz ainda descontou batendo pênalti. Bayern de Munique 4, Bayer Leverkusen 2. Muitas pessoas estão deixando de ir ao médico por receio de ficarem expostas à Covid-19. Isso é prejudicial, principalmente para quem tem problemas no coração. E o estresse e o medo de sair de casa podem agravar essa situação. Foi sem aviso, sem antecedentes na família, sem sintoma algum. Estava assistindo televisão, né? Do nada eu comecei a sentir uma dor no meio do peito, como se algo tivesse me engasgando. Quando eu levantei, eu comecei a sentir uma tontura. E aí eu chamei meu filho. Em seguida, ele viu que algo estava de errado. No hospital, antes mesmo dos exames, os médicos já suspeitavam de um infarto. Um médico já veio, já me olhou meu estado todo, já viu os meus sintomas. E ele já foi falando para os enfermeiros o que se tratava do infarto. E já foi falando para cada um já o medicamento que era para passar para mim, né? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no país. Estão relacionadas a 30% dos óbitos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, são 43 mortes por hora. Os indivíduos que têm doença coronária, que é obstrução nas artérias do coração, são aqueles indivíduos que já tiveram infarto, que têm angina, que já tiveram um acidente vascular cerebral e que têm fatores de risco para desenvolver essas doenças, como hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol elevado, tabagismo. É importante que pessoas portadoras de doença cardiovascular não interrompam de forma alguma o tratamento. As doenças cardiovasculares matam o dobro que todos os tipos de câncer juntos e 3 vezes mais que doenças respiratórias. Só este ano foram 153 mil mortes no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para os especialistas, ficar atento aos sintomas e, principalmente, investir na prevenção e tratamento adequados são as formas mais eficientes de reduzir os riscos. Fazer uma atividade física, praticar uma caminhada, uma atividade muscular, manter uma dieta nutritiva, ela é fundamental aí nessa fase. O setor automotivo já comemora a venda de 194 mil veículos novos em junho, uma recuperação gradual em relação ao começo da pandemia. Mas especialistas alertam, é preciso cautela para não comprar por impulso. Depois de 3 meses de lojas fechadas, concessionárias de veículos estão fazendo de tudo para atrair o consumidor. E a reabertura, mesmo com restrições, já foi suficiente para reaquecer o setor que amargou 90 dias com números baixos nas vendas. Esta loja em São Paulo está oferecendo descontos de até 50% nas parcelas do financiamento, até o meio do ano de 2022. E a primeira só será paga 90 dias depois da compra. A gente sabia que ia ter um fluxo menor agora nessa retomada, né? Mas a gente ficou surpreso porque a gente está conseguindo realmente ter bastante procura, né? A montadora tem feito umas ações onde tem favorecido muito o cliente. A Yara não quis esperar nem o fim da pandemia. Assim que soube que a concessionária abriria as portas, correu para a loja para comprar o carro que sempre quis, mas que estava muito caro. E agora, segundo ela, está muito mais em conta.
Eu estou pesquisando, olhei em outras concessionárias e aqui eu encontrei o que eu queria. O Denis, que é deficiente, diz que sempre teve atendimento personalizado, mas agora sentiu que melhorou ainda mais. Você acaba tendo um atendimento diferenciado, porque todo mundo tem interesse em vender nesse momento. O setor automotivo comemora a retomada expressiva das vendas. Em junho, os emplacamentos de automóveis cresceram 93% comparado a maio. Isso representa mais de 194 mil veículos vendidos em todo o país. Patamar próximo ao período pré-pandemia, de pouco mais de 200 mil unidades. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o avanço é ainda maior quando contabilizados apenas os veículos leves, que respondem por 90% dos emplacamentos. No mês passado, as vendas subiram 116% na mesma base de comparação. Mas tantos atrativos podem levar o consumidor a comprar sem analisar detalhadamente as condições de pagamento e a situação do país. Tem que avaliar certinho, né? Se está dentro do orçamento dele, ele tem que avaliar se é um momento apropriado para adquirir um automóvel, né? Porque ainda estamos num momento de incertezas. Esse tipo de promoção, na verdade, as fábricas e as lojas, como elas ficaram fechadas, então elas tentam fazer algo promocional, né, para chamar a atenção do consumidor. Né? Estudantes brasileiros concorrem a um prêmio oferecido pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. O desafio: criar soluções relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Hoje, muita gente já não sai de casa sem uma ajudinha da tecnologia para encontrar o caminho. Agora imagina um aplicativo que, além de te levar até o destino, ainda protege contra os riscos do coronavírus. Já está em teste um modelo dele, que tem dados do mundo todo, até da NASA. Ele indica não a rota mais rápida, mas a rota mais segura até esse local. E ele classifica as áreas que estão próximas de acordo com uma cor, né? Vermelho seria uma área com maior risco e assim sucessivamente. Tiago e Igor estudam engenharia em Santos, litoral de São Paulo, e ganharam um prêmio com esse aplicativo, numa hackathon da NASA, que é uma maratona de programação. E a equipe completa é essa aqui. 6 talentos, cada um de uma parte do país. Aqui tem estudante de engenharia, química, direito e até uma professora universitária. O aplicativo foi criado sem nenhum encontro presencial. Todas as reuniões foram assim, virtuais, né, gente? E deu certo. Como é que vocês conseguiram se organizar? Nós dividimos bem categorizado o que cada um ia fazer, o que cada um ia pesquisar, porque tivemos muitas fontes de matérias. Mesmo com a distância, com todo esse impedimento, até como o Bruno disse, a tecnologia está aí para isso, a gente conseguiu se reunir. Aqui no Brasil, 500 equipes participaram da competição da NASA, que abordou temas relacionados à pandemia. 12 saíram finalistas para a etapa mundial. O resultado sai em agosto. Nós temos aí um projeto bom, uma proposta excelente, muito alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Está totalmente alinhado com o que o Hackathon da NASA tem como premissa. E eles querem mais, aprimorar o projeto para que se torne uma plataforma real e disponível para todos. Informar locais que tenham aglomerações, comércios que podem estar aderindo aos protocolos de segurança, tudo isso pode ser colocado ainda no aplicativo, ele pode melhorar. Uma pesquisa feita na América Latina aponta que já tem muita gente fazendo planos para viajar ainda este ano. É uma boa notícia para o setor de turismo, um dos mais prejudicados pela pandemia. As fotos nas redes sociais são registros de viagens antes do isolamento social. Gabriel adora viajar com a família e compartilha os destinos com mais de 160 mil seguidores pela internet. Assim que a pandemia do novo coronavírus passar, vai botar o pé na estrada ainda este ano. Nesse primeiro momento, eu acho que eu vou priorizar viagens de carro, que são aqui perto do Rio, de repente São Paulo, né? Para evitar pegar aeronave nesse primeiro momento. Uma agência de comunicação do setor de turismo entrevistou na primeira quinzena de junho 1.200 pessoas na América Latina. Quase metade afirma que pretende viajar ainda em 2020. 18% disseram que vão pegar a estrada, mas só se encontrarem uma boa promoção. Os meses de novembro e dezembro são os preferidos para 30% dos entrevistados. Europa e Estados Unidos são os destinos mais citados.
As mulheres foram a maioria dos entrevistados nessa pesquisa. De cada 10 ouvidas, 7 disseram que pretendem viajar logo. E o destino que mais agrada é a praia. Mas a América do Sul faz parte dos planos de muita gente. Chile e Argentina são os países preferidos dos turistas. E o setor de turismo está cheio de novidades para atrair os que estão com saudade de viajar. Todo o segmento vem trabalhando arduamente para entrar com novos protocolos sanitários, protocolos de higiene. Então, tanto os destinos como os hotéis, as companhias aéreas. A retomada das viagens deve ajudar o setor a recuperar os prejuízos. No mês de maio, os brasileiros gastaram em viagens internacionais 200 milhões de dólares, ou mais de R$1 bilhão. Valor muito menor do que no mesmo período do ano passado. Os números são do Banco Central. A gente percebe aí uma revalorização do agente de viagem, até por uma questão de segurança. Muita gente estava viajando quando ocorreu a pandemia e teve muita dificuldade para voltar, né? Especialmente quem não estava viajando através de um consultor especializado. Os Estados Unidos têm mais de 4.200 universidades, muitas delas em cidades pequenas que dependem do dinheiro dos estudantes. Mas com a pandemia, as aulas são realizadas pela internet e muitas regiões viraram cidades fantasma. Ítaca, na região norte do estado de Nova York, é um paraíso natural. A região atrai muitos turistas que buscam cachoeiras e trilhas no meio da floresta. Mas não é daí que vem o principal sustento da cidade. O coração da economia são 3 universidades que agora estão fechadas. Os alunos que moram nos campos foram mandados embora. E desde março, o movimento na cidade caiu 60%. Heather, proprietária dessa sorveteria há 23 anos, reabriu as portas no mês passado, quando o governo liberou o atendimento a clientes na calçada. É terrível, está sendo uma montanha-russa. Num dia tem algum movimento, no outro ninguém aparece, diz. O prefeito de Ítaca diz que as 3 universidades geram R$20 milhões por semana para a economia local. Para ele, o motor econômico parou de funcionar. A situação de Ítaca se repete em muitas outras cidades americanas que também têm as universidades como motor de suas economias. Neste mês, um grupo de prefeitos se reuniu e pediu ajuda ao governo federal, que também está preocupado, já que o setor emprega mais de 3 milhões de pessoas. A previsão é de que as universidades retomem as atividades em outubro. A dona desta loja de presentes de Ítaca espera que em breve a cidade receba de volta os milhares de estudantes e turistas. Não é fácil assumir de casa a responsabilidade pelas aulas online dos filhos pequenos. E com as crianças que exigem cuidados especiais, essa dificuldade é ainda maior. Não tem sido fácil para Odília. Alex, o filho dela de 10 anos, está no 5º ano. Ele tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Se já era difícil para o menino se concentrar na escola, imagine agora com aulas virtuais. Está 1000 vezes pior, gente. A gente está surtando, literalmente. Estudos mostram que 6% da população do mundo tem TDAH. Os primeiros sintomas aparecem na infância. Os meninos se mostram mais agitados e as meninas mais calmas. Em comum para os dois, a dificuldade de manter a atenção. A maioria dos pacientes é, ao mesmo tempo, desatenta e agitada. Sem a professora para pôr ordem na sala, as aulas online exigem muito mais concentração. Por isso, um grupo de especialistas quer saber como a pandemia vai interferir nos estudos e até que ponto o estresse do isolamento social pode tornar mais vulnerável quem sofre do transtorno. O que para nós já está sendo extremamente difícil, você imagina para eles, né? A pesquisa está sendo feita em todo o país. A expectativa é que o resultado, ainda sem data para ser divulgado, possa influenciar decisões. O objetivo da pesquisa é a gente entender quais são as formas que as mães estão implementando de profilaxia, de prevenção e a característica dessas mães para
ajudar com que essas crianças estejam mais protegidas da possibilidade de contrair o Covid-19. Por causa da Covid-19, empresas financeiras adotam cada vez mais a tecnologia de reconhecimento facial. É uma forma de fechar negócios sem que o cliente tenha que sair de casa. Débora ficou surpresa com a facilidade para conseguir um novo cartão de crédito. Eles simplesmente precisaram do meu CPF, tiraram uma foto minha e com isso já conseguiram verificar minha identidade, já conseguiram também fazer a liberação do meu crédito. E foi um processo todo bem rápido. Dona Maria achou a contratação de um empréstimo muito prática e fez tudo em casa. Antigamente era através do motoboy que vinha para assinar nossos contratos. Hoje em dia ele é através de um link que a empresa manda, se tornou muito mais fácil. Para fazer a autenticação, o cliente precisa apenas tirar uma foto e mandar através de um link enviado pela empresa. A imagem é comparada com as do arquivo de um banco de dados e, se coincidir, o negócio é aprovado. Da mesma forma que a gente tem as nossas digitais nos nossos dedos, que são únicas, a nossa face também é única. E a gente consegue, com essa tecnologia, identificar os pontos no rosto, distância entre olhos, tamanho do nariz e outras coisas, que caracteriza a sua identidade biométrica facial. Com o sistema de reconhecimento facial, essa empresa de tecnologia conseguiu evitar um prejuízo de quase 4 milhões de reais em fraudes só no mês passado. Um estudo mostra que a cada 15 segundos uma pessoa tenta se passar por outra durante compras de celulares, emissões de cartões de crédito ou compras a prazo no varejo. Para o diretor desta plataforma de empréstimos online, a ferramenta é fundamental. Fazemos cerca de 4 mil contratos, 5 mil contratos de empréstimos por mês. Por estar online, a gente acaba virando um foco de fraude relevante, né? Então, criar toda uma camada de proteção à fraude é extremamente importante para o nosso negócio. É bom saber que a tecnologia está avançando cada dia mais para poder facilitar e agilizar o nosso dia a dia nessas tarefas simples, né? No Reino Unido, hotéis, restaurantes e os tradicionais pubs voltaram a funcionar hoje, depois de mais de 3 meses fechados. Nem a família real ficou de fora, mas em alguns lugares os clientes só podem entrar se tiverem cadastro. Álcool gel até para a realeza. O príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, foi conferir de perto a reabertura dos pubs. Depois de mais de 3 meses fechados, os bares reabriram no país. Mas o velho hábito inglês vem com novas regras, capacidade reduzida e, em alguns casos, limite de tempo para garantir o fluxo de pessoas. Restaurantes também reabriram as portas. Alguns estabelecimentos com cadastro dos clientes para poder rastrear no caso de contaminação. Os museus e as galerias também receberam os visitantes com distanciamento, máscara e necessidade de reserva. Muitos britânicos ainda aproveitaram o dia para cortar o cabelo. Os salões voltaram a funcionar e nada melhor do que dar um toque no visual para curtir o Super Sábado, como ficou conhecido o dia de hoje. Este inglês estava a caminho do barbeiro e, aliviado, disse: as pessoas precisam estar fora de casa. O governo britânico também descartou a necessidade de quarentena para quem chega de mais de 50 países, incluindo Itália, Espanha, França e Alemanha. Portugal ficou fora da lista por causa do aumento de casos aqui na capital Lisboa. Um golpe a mais para o turismo português, que depende e muito do turista britânico. Quem quiser vir, na volta, vai ter que ficar 14 dias em isolamento. O governo de Portugal lamentou a decisão. Só no ano passado, o país recebeu cerca de 2 milhões de britânicos. O futuro das Olimpíadas e de outros eventos esportivos no Japão ainda é incerto. Mas o país já inventou uma maneira da torcida participar com segurança. Assentos vazios, mas estádios cheios de entusiasmo. O aplicativo que vem sendo testado permite vibrar com o time remotamente.
Por meio de alto-falantes, a torcida pode reagir às partidas como se estivesse em campo. As opções são aplausos, gritos para motivar o time e comemoração. Tudo transmitido simultaneamente com um toque no celular. Ainda é possível escolher de qual parte do estádio o som deve partir. O aplicativo agradou técnicos e jogadores também, que destacaram a importância de ter essa interação, mesmo que virtual, durante a partida. A ideia é que o torcedor possa reproduzir a própria mensagem, mas atenção, palavrões e xingamentos não serão permitidos. Ainda não se sabe quando as portas dos estádios estarão abertas novamente para os torcedores. O número de casos de coronavírus tem aumentado aqui em Tóquio. Por isso, a empresa quer disponibilizar o aplicativo o mais rápido possível no mundo todo. E com a queda de arrecadação nas bilheterias, vai ficar a critério de cada time cobrar ou não pela torcida virtual. Só que mesmo com soluções como essa para lidar com os efeitos da pandemia no esporte, o maior evento de todos ainda está em risco. Os organizadores têm feito de tudo para garantir a segurança da Olimpíada, adiada para 2021. Mas uma pesquisa recente mostra que mais da metade dos moradores de Tóquio acreditam que os Jogos não deveriam ser realizados no ano que vem. O levantamento aponta que 24% preferem que a competição seja adiada por mais tempo. Já quase 28% acham prudente o cancelamento total dos Jogos. Se a competição realmente acontecer, será com um público bastante reduzido e a tecnologia, sem dúvida, será uma grande aliada. É uma pena. Assistir aos jogos de perto é especial, mas isso não muda o nosso papel. Vamos continuar torcendo da forma que for, diz o japonês. Aqui no Brasil, uma dona de casa perdeu um envelope com R$5 mil no meio da rua. Desesperada, ela recorreu a um carro de som para tentar recuperar o dinheiro. Quando o seu Dilermando recebeu a proposta, pensou que não iria dar em nada. E eu falei para ela, olha, eu vou fazer para a senhora, quanto que é? Eu falei, não, eu não vou te cobrar, porque não vai achar. Eu tenho quantos anos que eu trabalho nessa área aqui, nunca achei dinheiro, né? Mesmo assim, ele pegou o carro de som e saiu pelas ruas de Itapuranga, cidade de cerca de 27 mil habitantes, a 160 quilômetros de Goiânia. Comunicado importante. Minutos antes, o Júlio encontrou um pacote no centro da cidade. A primeira providência minha foi pensar em devolver o dinheiro. Ele tentou encontrar o dono do dinheiro por meio das imagens das câmeras de segurança das lojas da região, mas não foi possível. Foi quando escutou o anúncio do carro de som. Atenção, muita atenção para este comunicado. A dona Rosa avisa que perdeu uma quantia de R$5 mil. O dinheiro pertencia a uma mulher que mora na zona rural do município. Ela tinha sacado R$10 mil referente a uma ação judicial e dividiu em 2 pacotes de R$5 mil. Um deles caiu exatamente neste local. A dona de casa só deu falta do dinheiro quando chegou na casa dela. Roseni conta que a quantia era para pagar exames médicos dela e do marido e agradeceu a honestidade do funcionário público. Deus ouviu a minha oração e enviou o anjo, enviou o senhor Júlio, que encontrou esse dinheiro e me devolveu sem cobrar nem um centavo. Ela quis pagar uma recompensa, que foi recusada. A honestidade para nós é uma questão de obrigação. E nós entregamos para a senhora não quero receber nada. Por mais Júlios no mundo, então. Que sorte. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você continua agora com o Cidade Alerta. Boa noite e ótimo final de semana para você. E eu te encontro amanhã no Câmera Record. Boa noite, até lá.